Quando o MJC chegou à Terra, a natureza tinha acabado de sentenciar a humanidade ao extermínio, já tinha parado de alimentar o pensamento dos pensadores, já tinha produzido diversos tipos de doenças tenebrosas, e já tinha transmitido para suas ferramentas a construção de máquinas de destruição em massa para liquidar o animal racional. Então, já estava estabelecido o cenário de horror e pavor, e de destruição pelos poderes comandados pela natureza. Porque a natureza se revoltou com a humanidade, porque os pensadores não estavam evoluindo, conforme ela esperava, em seu planejamento. E foi nesse palco de liquidações e torturas, que MJC encontrou a humanidade regida pela natureza. E para reverter esse quadro, havia necessidade de muito jeito, muita diplomacia, muito jogo de cintura, muitas provas e negociações. Porque a natureza é formada por duas vidas eternas poderosas dentro da deformação, o elétrico e o magnético. Onde o elétrico é mais compreensivo, mais fácil de lidar, enquanto o magnético é bem diferente, é vingativo, cobrador, impiedoso, destruidor. Então, para lidar com a parte magnética da natureza, MJC se desdobrou em gentilezas e diplomacia, usando sua psicologia para envolver a natureza na fase racional e convencê-la a participar da fase racional, positivamente, para ajudar seus feitos a passarem a raciocinar. E muitas destas gentilezas, pedidos, diplomacias e psicologias usada com a natureza estão milhares de vezes descritas nos livros Universo em Desencanto. Porque ele, naturalmente, usou os ditados da cultura racional para se entender com a natureza, vindo daí, muitas colocações para agradar e convencer a natureza a entrar na linha racional. Aí vamos ler que, depois de ligados ao mundo racional, vamos estar também ligados à natureza, e com isso, passaremos a ser favorecidos em tudo pela natureza. E ainda acrescenta que, sendo favorecido por sua verdadeira mãe, passarão a estar equilibrados racionalmente. E o estudante desatento não vai perceber esse entendimento que MJC estava tendo com a natureza, para convencer a natureza a revogar sua sentença e passar a ajudar seus filhos, como uma mãe ajudaria. Que por sua desatenção, o estudante vai ler essas e milhares de outras passagens semelhantes e vai adotar como verdade o que ali está, ao pé da letra. Quando o que ali está colocado está como está por assim ter sido necessário. Então, tem o redígio do desencanto, a forma de comunicação do conhecimento racional, que nesse redígio tem essas e muitas outras particularidades. Que se o estudante não estiver fazendo o curso supremo do raciocínio, o estudante jamais vai ter o correto saber racional, porque só vai ficar na superficialidade do primarismo racional. E como todos os pioneiros não podem mais estar nesse estágio infantil de conhecimento racional, tem esses chamados de atenção, que nos foi passado pelo João com suas palavras, com seu jeito próprio de comunicação. Aí, valorizando essas posições, passando a estudar na forma do curso supremo, a forma crítica de se estudar a cultura racional, com base no que foi aprendido na própria cultura racional, na lida ou lidas anteriores, aí sim, o estudante tem como avançar para o correto entendimento dos assuntos racionais. Então vão ler, e vão analisar o que estão lendo, vão separar as coisas, colocando cada coisa em seu lugar, definindo adequadamente cada elemento que compõe a mensagem. Aí sim, vamos deixar o primarismo, e avançar para a maturidade do saber racional. Que nessa reflexão sobre o que está sendo dito nessa análise, veremos que de mãe a natureza só tem a parte geradora dos seres humanos, mas o amor de mãe, isso está muito longe de ter, haja vista a imensa quantidade de males tenebrosos e destrutivos, que torturam as pessoas por anos, dia e noite, noite e dia, ou que exterminam de imediato, do dia para a noite. Uma mãe jamais condenaria toda sua prole ao extermínio. Então nos é dito que depois que estivermos ligados ao mundo racional, estaremos também ligados à Mãe Natureza, e por ela seremos favorecidos em tudo. Depois de ligados, estaremos independentes da matéria, do elétrico e magnético, imunes aos males do corpo e aos males da vida. Então em que, ou com o que, a natureza pode nos favorecer quando estivermos nessa condição de estarmos ligados ao racional superior e nos entendendo e sendo guiado por ele?
E segue o racional superior dizendo que ligados a ela, passaremos a estar equilibrados por ela, racionalmente. Então, uma colocação totalmente desprovida de base e de lógica, se for considerada de forma crítica, como na verdade deve ser. Porque não é o favorecimento das duas energias, que regem o pensamento e a imaginação, que vai colocar ninguém equilibrado racionalmente, mas a energia racional, que colocou a máquina do raciocínio para funcionar e imunizou racionalmente a pessoa. Então o equilíbrio é dado pelo habitante do mundo racional que foi desmaterializado e se ligou à pessoa, passando a dar à pessoa tudo o que é preciso e necessário e muito além. Então uma pessoa ligada à energia racional passa a estar equilibrada racionalmente por seu raciocínio, que é um habitante do mundo racional, um partícipe da mecânica racional. Que ele sim tem o tudo do tudo para dar à pessoa. De onde se pergunta? Então por que está escrito essas falas do racional superior na cultura racional? Uma resposta coerente é: para envolver a natureza na fase racional, para pedir para ela participar positivamente da fase racional, para que ela revogue sua sentença de liquidação da humanidade, para que ela trate seus feitos com mais piedade, com menos crueldade. E que leve os livros da salvação para todo o mundo. Porque a fase racional nasceu em 1903, mas ainda não rege a humanidade, a regência ainda está com a natureza, por isso tem esses entendimentos do racional com a natureza na cultura racional. Então o que está escrito na superfície dessas linhas não correspondem à verdade, a verdade dessas linhas precisam ser garimpadas nas entrelinhas. E todos que já leram os 1000 livros ao menos uma vez, têm condições de entender ou analisar essas observações, que fazem parte do curso supremo do raciocínio. Aí vão ver o que não viam, vão saber o que não sabiam, porque não consideravam essas particularidades do redígio do desencanto. Que sem considerar isso, esses temas que envolvem a natureza jamais serão corretamente entendidos. Salve!